Sejam todos muito bem-vindos ao TitCast, o podcast do Ministério Atitude. Oiê! Gente de Deus, boa tarde, olha aqui. Olha o novo cabelo da Lore, vocês reparou? Vocês viram? Tá arrasando, ano novo, corte novo, episódio novo. Tamo aqui com muita animação. Exatamente. E ó, eu queria mostrar o look dela, mas a produção me falou que ela não pode ficar levantada, então... Eu quero te convidar depois, assim quando lançar esse episódio, a gente vai jogar um vlog que ela fez de hoje, toda a preparação, como que é o bastidor aqui. Dia de gravação, e eu tenho certeza que você vai gostar desse bastidor aí. Então corre pro nosso Instagram. Nós estamos com muita animação para esse ano 2025. Demais agora. E nós queremos ter vocês aqui sempre com a gente. E pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se você ainda não é inscrito no nosso canal, irmão, faz favor. Assim, ó, que os anjos clamem com a gente. Se inscreva! Curte! Vai lá no nosso Instagram, TitCast Oficial. Vai lá, começa a nos seguir. Atitude Oficial também, que é o ministério onde servimos. Isso. E, inclusive, falando em atitude, todo sábado... temos culto Atitude. É isso aí. Todos os sábados, na Igreja Fonte da Vida, de onde você estiver, procure uma igreja, porque você vai ser servido lá e também poder ter a oportunidade de cultuar com outras pessoas ao nosso Deus. Então, procure o Ministério Atitude mais próximo de você. Todo sábado tem culto de jovens e você pode fazer parte disso. E a gente, todo sábado tem culto de jovens e a loja tem aquela resenha, tem aquela saída, né? Porque a gente gosta de comer, a gente gosta de uma mesa. Crente é muito bom. Gente, ser crente é muito bom. Servir Jesus é bom demais. Então vem ser igreja com a gente. Nós somos os jovens da Fonte da Vida. Se você não sabe se na sua cidade tem Fonte da Vida, é só você ligar no 4007-2910. Você pode ligar aí, se às vezes você tem dúvida onde que tem a igreja mais próxima aí, entre em contato. Isso aí. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E nós estamos num ritmo assim, gente, frenético. Fonte da Vida não para, é bom demais. Acabamos de sair de uma virada de ano que foi sensacional, campanha das primícias, e agora com o Ministério Atitudes estamos aí na campanha Um Chamado à Santidade. Estamos aqui no nosso segundo episódio dentro desse tema, e como eu falei, a Fonte da Vida é uma bênção. A mesa hoje tem peso, você tem consegue peso, eu tô sentir? sentindo. Você consegue sentir? A mesa de hoje é preciosa. O tema é sério. A gente precisava de pessoas sérias que são nossos convidados hoje. Referência nesse tempo, referência para essa geração. Tenho certeza, assim, que são milhares de vidas. Eu fico imaginando o galardão deles lá no céu. Deve ter muitas pedrinhas. E muita gente pediu esse casal. Muita gente pediu, inclusive o dia que o pastor Iago veio aqui, ele comentou a respeito que o discipulado dele foi um divisor de águas a partir do momento que ele teve uma experiência com eles. Então vocês já estão entendendo, né? Já, como é que tá sendo. Eu espero que você tenha assistido o episódio do Pastor Errado. Quando finalizar esse, você vai lá e assiste, que foi sensacional. Então, gente, ó, que rufam os tambores, né? Porque a gente tem que fazer a gente tenta, todo mundo já viu o nome aqui no YouTube. Mas sejam mais que bem-vindos, Bispo Abraão e Bispo Amanda! Que alegria ter vocês aqui com a gente. Meu Deus, vocês foram muito solicitados, viu? Uau, que honra nossa, né? Que responsabilidade, hein? Que peso! Mas para nós é uma honra estarmos aqui participando desse momento tão especial, né? E para falar de Deus mais ainda. E um chamado à santidade é tudo de bom e de maravilhoso que o crente pode viver, né? É essa essência de viver uma vida com Deus, de agradar a Deus, ouvir tudo aquilo que Deus já reservou para nós, né? Uma vida de santidade com Cristo. Não tem outro lugar melhor, né? Do que estar no centro da vontade de Deus, agradando a Ele e ouvindo tudo aquilo que Ele tem para nós, não é isso? Com certeza. Boa tarde. Boa tarde, Bispo Neto. Boa tarde, Pastor Iago. Tô feliz aqui. Boa tarde, Bispo Fábio. Importante estar aqui, muito feliz de estar aqui por esse convite, e eu creio que Deus quer falar conosco nessa tarde. Creio que o Espírito Santo tem algo para nós. Falar de santidade é algo que toca muito nessa geração, é algo que nós precisamos buscar. Nós devemos nos entregar à santidade, e a nossa vida é uma vida cheia de altos e baixos, de batalhas, de conquistas, mas quando nós encontramos o Senhor,
Deus marcou a nossa vida com a santidade. Glória E a Deus. santidade dele nos levou a outro nível. Andar noutro patamar, noutra esfera de ação. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vocês já podem começar contando um pouco pra gente quem são vocês, quem que é o Bispo Abraão, quem que é a Bispa Wanda e como foi essa trajetória pra vocês chegarem até aqui. Vou deixar ela falar sempre primeiro. Tá? Eu sou honrada, né? Estamos assistindo! Exemplo de cavalheirismo. Então, né, eu sou a Wanda, Maria Wanda, né? A Bispa Wanda, a Mãe Wanda, a Professora Wanda. Então, quantas funções, né? Eu, enquanto mulher, tenho que exercer agradando ao Senhor. Fácil? Não é, né? Porque é uma missão árdua, porém é possível, sim, se buscarmos ao Senhor. Porque sabemos que isso é dom de Deus, né? É Deus que nos dá essa graça e essa força. Então, quando eu conheci esse homem de Deus, eu já sabia que era propósito de Deus, né? A nossa união em Cristo Jesus. Então, assim que eu conheci, eu fazia magistério, então eu me formei em pedagogia, eu sou pedagoga, sou pós-graduada em psicopedagogia e atualmente eu estou fazendo mestrado. Esqueceu do detalhe, é teóloga também. Isso! E também sou formada em teologia, junto com o Bispo Fábio, né? Primeira turma que teve ali na Fonte da Vida. Então, essa sou eu, essa pessoa com muitas funções, porém tento desenvolver cada uma delas da melhor forma possível, porque sei que isso é um chamado de Deus, e quando Deus nos chama, Ele nos capacita para exercermos aquilo a qual Ele nos chamou. Então, em cada função que eu exerço, é um ministério. No meu trabalho, eu não sou ali apenas uma professora. Eu estou ali exercendo um ministério que Deus me deu. E eu faço isso com excelência. Eu estou em processo quase de aposentadoria, né? Já estou terminando tudo isso, mas feito com muita excelência. Trabalhei ali honrando em primeiro lugar o reino de Deus, né? Porque é isso que ele diz, buscar em primeiro o reino, a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. E quantas coisas Deus me acrescentou ali no meu trabalho. Já fui diretora, já fui coordenadora, e atualmente eu sou bibliotecária e também sou professora da EJA. Dou aula na EJA. E na igreja estou aí, né? No presbitério exercendo, né? Sou bispa ali na igreja e trabalho junto com esse homem de Deus, que é uma missão árdua, porque ele é bem, né, proativo. Sou eu a pessoa que fica ali menos, né, trazendo ali o equilíbrio, mas é uma honra estar com ele, exercendo esse chamado mais importante na nossa vida, que é o ministério de ser bispos da Fonte da Vida. Né? Fácil não foi, mas chegamos com muita honra, honrando a família apostólica, honrando a igreja e principalmente servindo. Porque se você quer ocupar um lugar alto, seja aquele que serve, seja aquele que honra as pessoas que estão próximos de você. E foi isso que nós fizemos há quantos anos na Fonte? 29 anos. 29 anos, servindo com muito amor e alegria. Incrível. Graças a Deus. Estamos muito felizes. E eu sou o Abrão Júnior, né? Casado com essa jovem aqui. Sensacional. Interessante. Não podemos deixar de falar que nós nos apaixonamos aos 17 anos e casamos aos 17 anos. Minha primeira namorada, então assim, algo que Deus fez, foi algo assim sobrenatural. Quando eu a vi, foi amor à primeira vista. E tem um detalhe, né? E tem um detalhe, casaria com ela de novo hoje, tá? Depois de 34 anos de casado, casaria com ela de novo da mesma forma, graças a Deus. Mas Deus uniu o propósito. Interessante que eu sou goiano, torcedor do Goiás Esporte Clube, firme, seguindo o meu apóstolo César, né? E essa moça, ela veio do Piauí para estudar aqui em Goiânia, e quando eu a conheci, nós nos relacionamos, casamos, e foi algo muito forte, mas nós não conhecíamos Jesus.
Então tivemos muitas lutas no começo, uma dificuldade muito grande. Eu falava que eu era ateu, que eu não acreditava em Deus, não gostava que as pessoas falassem de Deus para mim, não gostava de crente, de pastor então não gostava de forma nenhuma. E quando alguém vinha falar alguma coisa assim, eu falava, não, Deus não existe, isso aí não é verdade, não existe Deus. Mas eu trabalhei numa empresa que tinha 2 colegas que eram da igreja Fonte da Vida. E essas 2 jovens davam muito bom testemunho, eram amigas, companheiras, e eu já estava casado e trabalhando nessa empresa, e eu falava do testemunho delas, falava, olha, elas são diferentes, parece que a igreja dela é diferente. Isso eu acho que eu não falei nem pro apóstolo. Um dia o apóstolo entrou nessa loja, eu atendi, e o apóstolo... E eu não conhecia, e eu atendi, ele queria comprar uma chuteira, porque ele ia jogar a bola junto com o governador do estado, que era o Maguito Vilela na época, e junto com o Galvão Bueno. Olha só, que joguinho fraco, hein? Era um jogo da seleção que o Galvão Bueno veio para fazer a transmissão no Serra Dourada, e o apóstolo gostava muito do futebol, e o Maguito também, o governador, e eles uniram ali o propósito e foram jogar futebol. Que legal. O apóstolo foi comprar uma chuteira e eu atendi. Olha. Mas eu não conhecia. E aí quando eu subi no estoque para pegar a chuteira, a moça veio, a presbítera Iraci hoje, ela chegou, você tá atendendo meu pastor, você tá atendendo meu pastor, e tal, e é ele. Eu falei, aquele lá que é seu pastor? Quer ver? Já vai me chamar para a igreja dele. Já comecei com... Coração já resistente. Cheguei, comecei a conversar com ele, falei, o senhor é pastor? Ele falou, você é da igreja? Eu falei, não sou não, aquelas moças ali são da igreja. Mas interessante, me marcou, o apóstolo me tratou super bem, falou de futebol, e eu falei, vai ser aquele crente chato que vai me chamar para a igreja. E ele não falou nada, só me abençoou, e aquilo me marcou. Uau, 4 anos depois, a mãe dela veio para Goiânia. A gente estava numa situação muito difícil. Eu tinha perdido emprego, batido o carro, perdido o carro e fiquei doente, muito doente. E os médicos não sabiam o que eu tinha. Eu tinha um problema de saúde na corrente sanguínea, no sangue, que meus exames, eu tinha 72 quilos e meus exames dava de uma pessoa de 250 quilos. Meu Deus, misericórdia. Os meus exames, triglicéridos, colesterol, pressão, tudo alterado, e os médicos falaram, não, o laboratório errou seu exame, não é seu não. E eu falei, que isso, como? Vai em outro. Ia em outro laboratório, ia em outro, fui em 1, 2, 3, 10 médicos, ninguém sabia o que eu tinha. E vi uma dor no peito que eu rolava de dor no chão. Misericórdia. Então, desempregado, sem carro, sem perspectiva, com a esposa e uma filha. E uma filhinha para criar. E a mãe dela veio do Nordeste, do Piauí, e chegou em casa, ela olhou para mim passando mal e falou, meu filho, você crê que Deus pode te curar? Eu olhei para ela e falei, creio. Ela falou, pois Deus mandou eu vir aqui para orar por você. Falou com ela lá no Nordeste. Uau, olha o amor de Deus. 3 dias eu vou orar por você e Deus vai te curar. Uau. E ela mandou eu sentar no sofá da sala da minha casa, uma casa muito simples, um barracão. E eu sentei e a mãe dela pôs a mão na minha cabeça e fez uma oração. Mas algo veio sobre mim naquele momento, arrancou toda a malignidade. E na hora eu fui totalmente curado. Glória a Deus, glória a Deus. Na hora eu encontrei Jesus. Sensacional. Na hora meu coração mudou. Consagração dela. Ela jejuou, ela disse que jejuou 40 dias para vir orar por mim. Meu Deus. Jejuou 40 dias e 40 noites a pão e água para vir fazer essa oração. E na primeira oração eu fui totalmente curado. Ali eu aceitei Jesus. Ali eu fui renovado a minha vida, a enfermidade desapareceu. E ela pulou para trás como se ela tomasse uma descarga elétrica. Ela falou, meu filho, você tem muita fé. Jesus te tocou, você está curado. Eu só vou orar mais 2 dias para cumprir o propósito. Mas agora você aceitou Jesus, você é crente. Olha. Procura uma igreja. Glória a Deus. Ela falou uma palavra para mim que foi chave. Ela falou assim, procura uma igreja séria.
Essa frase dela nunca saiu da minha mente. Sim. E na minha mente só vinha a igreja de frente ao campo do Goiás. Eu não Olha. sabia o nome. Mas você sabia Era a que igreja tinha- daquelas meninas, daquelas amigas de trabalho, a igreja de frente ao campo do Goiás. E quando eu entrei na sede, o Espírito Santo confirmou, falou assim, aqui é o seu lugar, que eu vou mudar a sua história, que eu vou transformar a sua vida. E ali nós fomos acolhidos pelo apóstolo, pela Bispa Rúbia, e estamos caminhando até hoje, graças Meu Deus, a Deus. lindo. Que testemunho forte. Muito. Glória a Algo de Deus, glória a algo Deus. de Deus. E essa jovem aqui teve muita paciência, que eu não era fácil. Pois a senhora já era cristã nessa época? Não, nós dois não éramos. É assim que eu vim embora, minha mãe aceitou Jesus, então ela teve essa vida, né, de consagração e de entrega a Deus. De santidade, né? Ela era mulher Nós que andava aceitamos na Jesus santidade. juntos, nós dois. Olha, aquilo que parecia Fomos para a igreja juntos. que era para destruição, foi para Para salvação. salvação. Recebemos o Espírito Santo juntos, eu e que ele. lindo. Né? Dormindo. Na nossa oração à Sério? noite, oramos, fomos dormir e acordamos cheio do Espírito Que Santo. lindo. Falando Glória a línguas, Deus. os Glória a dois. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficamos Uau. horas e horas na presença de Deus, porque o Espírito nos acordou com fogo. Glória a Línguas Deus. Incrível. de fogo juntos. É sensacional ver o manifestar da graça de Deus, né? Que é um favor que a gente não merece. E até dentro desse tema, porque eu sei que tem muita gente que às vezes tem um coração, como o senhor compartilhou, não consegue acreditar. Ou às vezes a pessoa já até acreditou um dia, mas ela foi machucada na igreja ou por alguma pessoa. Às vezes porque ela não esteve num lugar que era sério, que isso que o senhor falou é algo muito essencial. Ou às vezes por alguma coisa, né? Ela fechou o coração e não consegue se ver mais nesse lugar de andar com Jesus. Eu gostaria que o senhor compartilhasse como que foi assim, essa transição, qual foi as barreiras, como que o senhor conseguiu conseguir deixar o velho Abraão para viver uma nova criatura, como que foi esse processo, até para que isso gere esperança no coração daqueles que estão nos assistindo, que às vezes se encontra como o senhor estava. Porque eu vejo que dos dois ele era o coração mais resistente, Sim, né? sim, No, sim. no início é algo assim, é muito difícil, porque você vai para um ambiente totalmente que você não conhece. Aham. Então era um ambiente que eu não conhecia. E eu fui, assim, muito tocado por Deus. Então, quando eu entrei na igreja, algumas coisas começaram a me chamar muita atenção. E eu olhei para a liderança ali, eu vi um pastor, senti de aproximar dele. E ele já deu uma orientação para nós. Olha, para você ter uma ideia, nós não éramos casados no papel. Então, nós morávamos juntos. Sim. Muitos jovens Enrolou hoje... durante 8 anos. Muitos jovens, eles tomam essa posição de não andar em santidade. Como eu Sim. não conhecia Jesus, eu não ia casar com ela nunca se eu não conhecesse Jesus, porque estava dando certo, Parecia sem que tava- casar. Sim. Tava normal. Aparentemente tudo bem, embora com carro batido, com problema, com isso, com aquilo. Enfermidade. Então, a primeira coisa que eu aproximei de um pastor, ele olhou para mim, olhou para ela e falou, vocês são casados? Falei, não. Aí o pastor falou assim, então vocês casam, depois me procura. Normalmente a gente pega o casal, vamos acompanhar vocês, vamos te discipular. Esse aí já chegou. Aí conduz pro casamento. O pastor já virou para mim, falou taxativo, falou, se você casa, depois você me procura. Isso é muito Aí importante. eu corri né? atrás, fui lá, fizemos a cerimônia com o nosso casamento. A minha irmã também, que não era casada, decidiu casar e nós casamos no mesmo dia. Que Então bênção. já foi aí um tio meu, Mais um testemunho. Mais um tio meu que era pastor foi lá abençoar nossas alianças, porque eu Olha. não tinha contato com ninguém, ele era de outra denominação. Eu falei, vou chamar meu tio. Então eu decidi me casar, orientado por esse pastor na igreja, e minha irmã resolveu casar junto conosco. O No testemunho. mesmo momento, aí fizemos a cerimônia ali, o casamento, em casa mesmo, abençoados. E eu voltei para a igreja e fui no pastor e falei, pastor, casei. Olha, E agora? E esse casei, e agora? Eu quero batizar. olha. Porque eu tinha sido tocado por Deus, eu tinha sido curado, mas eu sabia que eu precisava me batizar nas águas. Aí ele me encaminhou para um líder discipulador que
realmente uma bênção na nossa vida, que é o Bispo Everaldo e a Bispa Cléria. Nos acolheram com todo amor. Sim. E caminhamos ali, ele nos ensinando os discipulados e batizamos. Só que Deus começou a fazer algumas coisas muito diferentes. Porque a gente voltou assim, o coração totalmente para o Evangelho, para as coisas de Deus, para aprender, muita fome, muita sede, Nos entregamos com totalidade à obra de Deus, às coisas de Deus. Muita vontade de pregar a palavra, de levar as pessoas para Deus, só que eu trabalhava demais, eu trabalhava no shopping o dia todo. Então o único dia que eu tinha para estar na igreja era domingo de manhã. Então nós fazíamos discipulado domingo de manhã, ia ali no shopping trabalhando a semana inteira, e Deus fez isso também, abriu a porta de trabalho para mim. Logo que eu converti, a porta foi aberta e eu me tornei gerente daquela loja. Depois atendi o apóstolo ali, o bispo Davi. Foi quando o apóstolo me profetizou para mim, eu atender nele e o Davi nessa nova loja, no Flamboyant. E o apóstolo olhou para mim e falou: seu coração está na igreja, está no Senhor. Deus vai te dar uma loja como essa. Olha. Que bem. E eu ri, igual Sara, né? Falei, ele não sabe quanto custa um par de sapato, ele não sabe quanto custa um tênis. Ele falou isso. 45 dias depois, um amigo chegou ali e falou: eu tenho uma notícia para você. Deus mandou vir aqui te entregar uma loja. Essa loja Meu Deus do céu, que loucura! E ali, debaixo da palavra apostólica, eu me tornei empresário. Uau! E foi algo sobrenatural que Deus fez na nossa vida. E essa moça estudando, formando, dando aula, e eu comecei... Criando filho. Começamos a empresa, e a empresa foi um sucesso, foi uma bênção. Glória a Deus. Mas a fome de Deus, a vontade de Deus nos levou a viver realidades assim, muito fortes. Vou te dar um testemunho aqui. Aquela jovem que testemunhou para mim quando eu não era crente, que trabalhou comigo numa loja no centro, que é membro da igreja, hoje ela é nossa discípula, ela é presbítera na igreja. Aquela moça, um dia, a mãe dela ficou acamada e foi para UTI, na situação de morre, não morre. Mas o Espírito me tomou da igreja. Eu não era nem obreiro. Eu fui lá para dar um discipulado e não foi ninguém. Já foi dar um discipulado e não foi ninguém? Eu fui dar um discipulado na igreja e não foi ninguém. Eu fiquei 1 hora orando, 1 hora ali clamando: Deus, eu quero pregar, e ninguém quer ouvir. E quando eu saí, que eu entrei no meu carro, o Espírito me tomou, me levou num hospital em Aparecida de Goiânia. Eu nunca tinha ido para aquele lado, Deus me levou naquele hospital. Eu não sabia o nome da mãe da moça. Tive que ligar na casa dela, pegar o telefone, pegar o nome da mãe dela, porque não tinha celular, era cartão. E aí, uma criança me deu o nome da avó, no caso, e aí eu consegui entrar na UTI. Tive que ligar pro pastor: pastor, como que eu entro no hospital? Eu nunca tinha entrado no hospital. Sim. E eu entrei naquela UTI debaixo de uma graça de Deus. Uau. Eu nunca tinha orado por ninguém no hospital. E quando eu olhei na sala grande, cheia de pessoas enfermas, eu vi uma pessoa separada por um vidro. Eu falei: Deus, que não seja essa aqui. Porque essa aqui deve ser a que está pior. Aí eu falei a enfermeira: quem que é a Dona Maria da Conceição de Souza? Era aquela. Nossa, aí o seu novo convertido Falei: foi para orar. Deus, ela é que está pior aqui, porque está separada. Ali eu orei com aquela senhora. Ela estava num estágio muito frágil, muito debilitada. E abençoei a vida dela e falei: Dona Maria, ela só gemia. Eu vou encontrar com a senhora na igreja. A senhora vai fazer campanha comigo na igreja. E nós vamos orar juntos ali. E aí eu orei com todo mundo na UTI e saí. Quando eu saí, eu falei: Deus, mas eu sou um miserável. Deus, mas eu não faço nada certo. Deus, por que eu não ajoelhei? Por que eu não gritei? Por que eu não clamei? Agora eles não deixam eu voltar lá. E eu saí dali indignado comigo, porque eu não tinha feito certo. E fui embora, passei na loja dela, que ela trabalhava também no shopping. Passei na loja dela para avisar, ela não estava. E o meu pastor sabia que eu tinha ido lá. No outro dia, nós estávamos em casa. Então o pastor liga: você já está sabendo o que aconteceu? Eu falei: o quê? Eu falei: pronto, o que aconteceu?
aconteceu um milagre. Olha. A Iraci vai te ligar. Meu Deus. Só falou isso. Eu falei, o que aconteceu? Aí a moça me liga. Cheguei no hospital, minha mãe estava sem aparelho, totalmente Glória a Deus, aleluia. sentada. Uau. E ela falou para mim, seus amigos estiveram aqui. Glória a Meu Deus. E eles eram 3. Doideira. E o do meio, olha o que a mulher falava. E o do meio, a roupa era branca, alva Olha. como a neve. Uau. Gente, Mas o rosto eu não via, porque era como o sol glória a alumiado. Deus. A frase que ela usava, que era uma pessoa simples, Sim, falava assim, o rosto alumiava. Aham. E aquela mulher saiu dali totalmente curada, Uau. visitada pelo Senhor Jesus, e a graça de Deus visitou aquela família. Eu tive o privilégio de dar o curso de batismo para ela. Olha só. Foi a primeira pessoa que eu batizei nas águas, foi a Dona Maria. E ela foi minha discípula por mais 10 anos depois desse episódio. Olha só. Glória a Até Deus. que ela partiu para o Senhor. Aham. E a filha dela hoje é discípula nossa, é presbítera. Fizemos o casamento dela. E é outro milagre que Deus fez. Meu O senhor Deus. vê, né, que não é pela sua capacidade, a eloquência, E foi nem- pela sua medida de fé. E nem o de lá. título também. Pois Eu é. não tinha título nenhum. Então o título é para os homens. Porque Deus ele não olha título, ele olha Exatamente. coração. Tava disposto, né? Deus, ele olha corações dispostos. Se você estiver disposto, ele vai te usar, ele vai te direcionar, Aleluia. ele vai te conduzir. Aleluia. E assim, milagres vão acontecer, porque ele é fiel. Uau. Uau. E às vezes você tá assistindo a gente aí e pensa, mas eu sou o mais improvável. Eu tenho certeza que esse foi o sentimento que o senhor teve, né? Como o senhor compartilhou. Mas quando você decide se posicionar, andar com Jesus, é incrível demais. Eu fico imaginando essa mulher, a experiência que ela deve ter tido ali de ver os 3, meu Deus. É. Isso pra mim já é uma consequência das escolhas de andar em E santidade. de uma obediência radical também, né? Tipo, pensa, sair com o carro e ir pra um lugar que você não E sabe o onde Espírito é. te dirigindo. E o Espírito te direcionando. dirigindo. E falando, ó, você vai ali, você vai entrar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E- Só consegue discernir isso quem tá em santidade, Sim. né? Sim, eu, inclusive até eu ia falar sobre isso. Como que o senhor dá... Porque às vezes a pessoa pode até ter alguns sentimentos de loucura. Geralmente Deus manda a gente... Quando a gente olha a vida dos profetas, todos eles, Noé... Acho que já começa aqui já um grande exemplo. Odeia. Todos, né? Todos, assim, sempre tudo muito Daniel, louco. né? Cova dos Leões, vai lá, né? E tantos Mas outros, obedeceu. Uma dica, eu acho que eu vou falar pra Bispa. Bispa, uma dica que a senhora daria, assim, pra pessoa, às vezes ela sente esse o Espírito Santo convidando a fazer né? loucuras Sim. e às vezes ela fica na dúvida. Como começar a viver isso mesmo? Entregar, né? Entregar sem reserva. Se entregar realmente ao Senhor. Ele fala, entrega teu caminho. Confia. E o mas, Ele fará. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, e aí a dependência não é humana, não era nossa, era totalmente de Deus. Deus fez coisas extraordinárias na nossa vida. Uau. Foi onde nós vimos o agir de Deus, foi quando nós nos rendemos a Ele. Amém. Né? Buscamos viver essa vida de santidade. Quando nós chegamos na igreja, foi onde Deus mudou a nossa história. O bispo falou, a gente tinha loja, tudo isso não foi o melhor do que Deus fez na nossa vida. O melhor foi realmente quando nós encontramos o Senhor e Ele mudou totalmente a nossa história. Uau. Ele deu a saúde de volta. Amém. Né? Glória a Deus. Né? Ele Glória deu a a Deus. nossa vida de volta porque nós nos casamos, né? A nossa aliança foi renovada. Uau. E é incrível que o que Deus faz na nossa vida não fica só pra nós, alcança todos que estão ao nosso redor. Sim. Sua irmã, né, que o senhor compartilhou, sim. Não, que casou também. Gente, era uma loucura aquilo. Vou te explicar pra você, porque eu trabalhava no shopping o dia inteiro. E eu queria falar de Jesus pras pessoas. Olha. Mas na loja eu não podia. Aham. Então, no máximo um funcionário, outro. E o Senhor colocou no meu coração a família. Eu tinha que buscar. E um texto falou muito forte com a gente. Se não me engano é 2 Timóteo 5, 5:8. Diz assim, aquele que não cuida dos seus, especialmente É muito da forte. sua própria família, negou a fé, é pior do que o descrente. Nossa. Olha. Eu Isso é muito fiquei com forte. aquele texto, eu falei, eu tenho que alcançar minha família.
E nós saímos do shopping 11 horas da noite, pegava aquele carrinho velho. Fusquinha, e nós íamos dar discipulado D1, encontro com Deus. Um dia não tinha dinheiro para pôr gasolina, você lembra disso? Em Trindade, nós saíamos do Flamboyant e íamos para Trindade dar discipulado para nossa família. E numa dessas investidas eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que levar essa palavra, e não tinha combustível no carro. E chegou ali numa praça ali na Castelo Branco ali, esqueci o nome da praça. Chegou ali naquela praça, acabou o combustível. E não tinha dinheiro. E não tinha combustível. Tarde da noite. E passou uma Kombi e falou, é gasolina, eu vou buscar. Gente, olha. E eu tentei avisar o rapaz que não tinha dinheiro para pagar ele. Não tinha Pix, né, pra gente? Não, se tivesse, eu não tinha na conta. E o rapaz saiu, de repente aquela Kombi volta, ele com um galão cheio de combustível, me ajuda a colocar no carro, e eu, como que eu vou falar para ele que eu não tenho dinheiro? Aí eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou assim, não precisa não. Eu falei, mas me dá seu telefone, eu vou te pagar. Ele falou, não precisa não. Depois que ele saiu, que foi embora, eu olhei para ela e falei assim, Deus mandou. Isso não era ser humano. Aquilo não era gente. Aquilo ali foi Deus mandou um anjo para servir vocês. Sim, porque nós estávamos servindo a Ele. Aleluia. E aí eu não entendia, porque a gente estudava D1, orava com as pessoas em volta das casas dos parentes, casa de irmã, casa de cunhada, falando de Jesus, e o pessoal aceitando Jesus. E começava a manifestar demônio, e a gente expulsava, e o poder de Deus vinha, e as pessoas começaram a receber do Espírito. E nós não entendíamos aquilo. Mas o discipulado, o pastor, o líder discipulador, ia nos posicionando, ia nos orientando. Pastor, aconteceu isso, pastor. Isso mesmo, expulsa o demônio, faz assim e tal. Pronto. Então, o discipulado é muito importante. Sim. Você ter uma referência de discipulado, você ter uma pessoa que te orienta. Por quê? Ainda mais nesse processo de transformação de vida, né? Para você andar em santidade, você tem que ter alguém que te ajuda a andar em santidade. Amém. Que mostra o caminho, né? Tem que ter uma pessoa que te fala, ó, é assim, posiciona. Ó, orienta, não vai por aqui, vai por ali. E através da nossa família, nós já abrimos 4 igrejas. Glória a Deus! Batizamos mais de 80 pessoas da nossa família. Nossa, glória a Deus! 4 igrejas Fonte da Vida foram abertas pelo projeto familiar. Glória a Deus! Pelo discipulado. Jesus. Até no Piauí, abrimos a igreja Fonte da Vida Que no Piauí, bênção! que é a terra natal dela, debaixo do mover de Deus, que dá outro episódio, tá? Só os testemunhos do Piauí dá um episódio. Então nós queremos, Sim, vamos marcar a gente o próximo. viaja pra lá, ele fala assim, ó, nós vamos de férias. Ok, combinamos, né? Férias. Quando chegou lá, o Espírito Santo incomodou ele. Os 15 dias que ficamos lá. Culto. Fizemos projetando, não foi? Projetando. Fizemos projetando, 15 dias de projetando, todos os dias. Comprei uma antena parabólica para fazer a virada do ano. Lá com a família, 60 pessoas de joelho, o apóstolo orando e nós glória a Deus. assistindo a Fonte TV pela antena parabólica. Que legal, Jesus. Glória a Deus. E, bispos, a gente vê hoje em dia uma tendência muito grande. Esse ano de 2024 que passou, a gente viu muitas conversões, assim, abruptas. Só que eu tenho visto que, diferente de antigamente, a postura de quem se convertia era vou me consertar. Vou me consertar, vou abandonar o pecado, vou viver em santidade, era radical. Hoje em dia, parece que as pessoas estão conhecendo o evangelho meio amaciado, que eu posso fazer o que eu quiser, Jesus me ama e por isso eu vou continuar do jeito que eu tô, porque ele me ama como eu sou e como eu estou. E como que vocês podem falar para incentivar a vida de santidade? Por que que Deus quer que nós sejamos santos? Por que que a gente precisa mudar de postura? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Aquele que nos chamou, a palavra de Deus diz que ele é santo. E se ele é santo, e o Espírito dele habita em nós, vai nos conduzir à santidade. Quando o Espírito de Deus habita em nós, não tem como você sair. O mundo está aí, as oportunidades erradas estão aí, o inimigo vai colocar situações, mas aquele que realmente teve um encontro genuíno com o Espírito Santo, é impossível que ele saia. É impossível que ele saia da presença, porque ele encontra uma pérola
A parábola diz isso, que ela é mais valiosa do que tudo. Claro que a situação pode tentar te levar, mas essa mensagem da graça de qualquer forma, que a pessoa tenha graça de qualquer forma, isso é uma verdadeira mentira. Porque se você... A graça não é para te deixar livre para o pecado. A graça é para te levar à santidade. Livre do pecado. Livre do pecado. Mais próximo de Deus. Porque eu gosto muito de pescaria. Então eu uso a pescaria na igreja como discipulado para pegar pessoas que não estão... Olha, eu não vou mentir, não. Quando eu vejo aquelas postagens, abre aspas aqui, dessas pescarias. Ô, vontade de estar lá com vocês. Gente, parece ser bom demais. É top, gente de Deus, acompanha o Bispo Abraão e a Bispa Wanda pra vocês verem. A pescaria Vocês entregam muito, viu, na pescaria. Mas a pescaria ela é uma estratégia de evangelismo. E é muito então legal. Nós conduzimos pessoas que estão na igreja, que não estão conseguindo andar em santidade, que tem alguns vícios, que tem alguns problemas, às vezes no casamento, problema até bebida, essas coisas assim. E a gente conduz essas pessoas para o ambiente da igreja e ali ela começa a ver que a alegria não está no álcool, não está no pecado, a alegria está na comunhão e no relacionamento com Deus. Então nós já conseguimos levar pessoas que não tinham perspectiva nenhuma e hoje são pastores da igreja. Ai, que bênção. E Deus mudou totalmente a vida. Mas a pescaria era o seguinte, quando você pesca, você tira o peixe da vida que ele tem ali e traz ele para a morte. E Jesus ensinou Pedro a ser pescador de homens. E aí quando a gente se torna pescador de homens, a gente tira a pessoa da morte e traz para a vida. Aleluia. A gente tira a pessoa das trevas em Cristo Jesus, e o poder dele tira aquelas trevas e transporta para o reino da luz. Amém. Então, quando você é testemunho, quando você é exemplo, e para mim o testemunho é muito importante, Sim. porque aquelas duas amigas, elas tinham testemunho de santidade, elas tinham testemunho de fidelidade a Deus, de fidelidade com a igreja delas, de submissão à autoridade, que eram os pastores, né? No caso, o apóstolo César e a bispa Rúbia. E elas davam esse exemplo lá fora. E quando um crente não dá exemplo? Quantas pessoas são dispersas? Então, o seu testemunho conta sério. Muito. O seu testemunho de quê? Santidade, de honra, de compromisso, de aliança, de fidelidade. Porque o mundo está aí. A carência maior do jovem é isso, né? Sim. É o testemunho. A gente está envolvida em grupos de jovens que estão na igreja, mas não estão dando bom testemunho. É verdade. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, se eu tenho uma vida de santidade, existem rodas que eu não posso estar. É isso. Porque aquilo ali não está agradando a Deus. Existem conversas que eu não devo estar. Existe certos posicionamentos que eu não preciso fazer, porque isso não agrada a Deus. É verdade. Né? E o jovem precisa vigiar. Sóbrio e vigilante, né? Amém. O tempo inteiro, porque o inimigo está onde? Ao nosso Ao derredor. nosso derredor. Querendo tragar. E ele quer tragar quem? A geração. Quem é a geração? É o jovem, é o adolescente, é a criança. É essa verdade. geração que ele está querendo. Uma coisa que Deus falou muito forte comigo, porque antes de converter eu gostava muito de cerveja, bebida alcoólica. E eu não podia tomar, porque eu exagerava e eu perdia a noção. Então, aos 18 anos, eu comprei um carro, saí com os amigos de trabalho, bebi muito, ela com a Vanessa pequenininha, e eu peguei aquele carro totalmente alcoolizado, não aceitei ninguém dirigir, coloquei minha esposa, minha filha, Nossa. saí, dirigi, andei, levei amigo em casa, e no outro dia eu falei, quem trouxe o carro? Eu não vi. Olha. E que ela me contou, que a minha mãe me contou, Nossa. eu não falei, nunca mais eu bebo. Então, Misericórdia. eu parei de beber bebida alcoólica porque eu coloquei minha família em risco. Eu decidi não beber mais. É interessante que Deus já estava me preparando para a conversão.
Que ali uma ficha já caiu, né? Abandonar o velho homem já, né? Mas eu gostava da cerveja. Então eu bebia cerveja sem álcool. Na época tinha só uma marca e eu bebia aquela marca. Então o primeiro lugar que eu ia no supermercado era aquela cerveja sem álcool. E eu me converti bebendo A cerveja. cerveja sem álcool. Só que eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. Um dia eu levei o meu cunhado em casa, a minha cunhada, para almoçar em casa. Comprei a cerveja minha e comprei a cerveja dele. Coloquei na mesa, comecei a falar de Jesus para ele. Quando eu olhei para a cerveja sem álcool, a minha, ela movimentou como se fosse a cara de um demônio. Credo. Eu peguei aquela cerveja, olhei para meu cunhado e falei assim, olha, pode beber a sua cerveja. É a última vez que você vê cerveja dentro da minha casa. Fui lá e joguei fora. Nunca mais eu usei cerveja nem sem álcool. Glória a Deus. Porque o que o Espírito Santo falou comigo? Aparência do mal. Foge. É lícito, mas não convém. E o apóstolo Paulo fala, sede santos como eu sou santo. Então, a santidade, o apóstolo Paulo ele foi um exemplo para nós de santidade. De mudança. De transformação. A transformação, que o impacto que Jesus gerou na vida dele transformou. Sim. E ele se tornou Um dos maiores dos referenciais, maiores né? referenciais. Então, a aparência do mal para o cristão também não é boa. Sim. A aparência do mal, ela te leva a um caminho errado. Então você fica à mercê do pecado quando você anda com certas pessoas, quando você está em certos ambientes, em certos lugares, aquilo ali, a aparência do mal, não serve para você. Você tem que se radicalizar. E isso é o quê? Obediência. Amém. Quando você obedece a Deus, obedece a palavra de Deus e obedece seus líderes, você vai entender que aquele caminho não é o melhor caminho. Aleluia. E se eu falando de palavra de Deus, não tem como a gente ter uma vida em santidade sem devocional, sem uma busca, sem tempo de oração, sem falar com o Senhor. Até porque santidade, eu estava refletindo que a gente está vivendo isso dentro da atitude. Santidade é uma característica, eu acho que é a mais forte assim, de Deus. Porque a palavra fala que os anjos ficam o tempo inteiro falando santo, santo, santo. Parece que eles não conseguem encontrar outra palavra que realmente consiga descrever quem é o Senhor. Diante da glória, não. É sensacional, assim, né? Eu acho que não tem nem como descrever realmente, né? Eu fico tentando imaginar. E a gente vive um pouco do céu nessa atmosfera, graças a Deus, da nossa igreja, ali nos cultos e também em momentos devocional. Mas quando a gente começa a caminhar com esse Deus, o testemunho de vocês é muito forte, eu não conhecia, e mesmo conhecendo vocês há tanto tempo. E eu vejo que vocês se entregaram, realmente se renderam ao Senhor. E foi gerado em vocês o caráter de Cristo, né? Que é o caráter, fala de característica. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco de como ter esse caráter. Porque a gente sabe que precisa ter uma vida de oração, leitura bíblica, mas que vocês compartilhassem um pouco mais sobre o que é ter um caráter de Cristo e como ter também. A senhora compartilha primeiro, Bispa, por favor? Sim, é importante, em primeiro lugar, mudarmos a nossa mente, né? Nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se tivermos essa mudança radical na nossa mente. Eu quero, eu posso, decisão. Né? Eu consigo. E buscar, como que eu vou buscar? Ser parecido com Deus. Ele diz, ser de santo porque o Senhor é santo. Buscando conhecer dele. Eu preciso conhecer a verdade de Deus. Qual que é a verdade de Deus? É a palavra. Ela é luz para o meu caminho. Então eu vou buscar ali na palavra quais são os princípios que Deus quer que eu possa direcionar a minha vida. E ali tem tudo. O nosso manual de vida é a palavra do Amém. Senhor. Ali tem tudo que nós precisamos em todas as áreas das nossas vidas. Amém. E nós buscamos essa santidade. Vivermos como casal, como família, essa santidade. Os nossos filhos falam assim, ó pai, quando eu casar, minha filha falava assim, eu quero casar com um homem igual ao Senhor. Ela já me falou isso, ela já via vi. essa característica de hombridade, de um homem sério, de um homem que busca Deus, que honra a esposa, caráter, que cuida né, da cristão. casa, que cuida dos filhos. Então isso é característica de Cristo.
As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Qual é o seu testemunho de vida? Quem que você reflete? Qual é a luz que está refletindo? Quando a gente chega perto de alguém que a pessoa realmente tem, né, esse caráter de Cristo, você fala, uau, você é diferente. Você é diferente, você exala Jesus. E é isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus está buscando na juventude. Amém. Jovens que impactam a sua geração com os princípios de Deus, com a fé, com a palavra, Amém. com a busca, com a intimidade, conhecendo aquilo que Deus tem. Ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Por que os jovens estão escravos? Porque não conhecem a verdade de Deus. Eita, fala, Deus. Olhando para aquela câmera ali, ó. Deus. Por favor, bispa. Dá um flash nela aqui agora. Essa geração, com a tua palavra, Jesus. Eles estão escravos por quê, bispa? Porque não conhecem a verdade. É isso, que a luz fecho. da palavra de Deus. Isso, é isso. É ela que traz salvação, Amém. libertação, cura. É ela que te leva aos lugares altos. Aleluia. É a palavra de Deus. Amém. Porque o Senhor traz sobre nós revelação, conhecimento. E isso nos faz alcançarmos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, né? Hoje nós vivemos o extraordinário de Deus. Por quê? Nos colocamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Amém. E buscamos essa vida de santidade, de obediência, né? Obediência também é um princípio de caráter de Deus. Obedecer a nossa liderança. Hoje não queremos obedecer. É isso que eu ia Meu falar. pai e a mãe, imagina a liderança, né, gente? Só quer obedecer quando concorda. Se eu não concordo, eu tenho a minha opinião e eu vou continuar com essa opinião. Aí isso não é obediência. Não é. A obediência ela é muito importante. E assim, tem até uma polêmica acontecendo por causa dessa música que fala que é ele, pra ele e tal, mas é só entender, aquela música tá falando acerca de João Batista. E João Batista obedeceu. O propósito de Deus na vida de João Batista, ele cumpriu em obediência. Sim. Até a morte. Sim. Ele foi decapitado. A cabeça dele foi servida como um troféu. E ele obedeceu a Deus. Então, nós temos mesmo que olhar... sabendo de todos os riscos, né? Claro que nós temos que olhar para Jesus, mas na palavra de Deus tem muitos homens que são referenciais. Sim. Então, nós podemos olhar para a vida de João Batista e falar, nossa, que ele cresça, que eu diminua, que eu possa fazer para Deus. Nós não trabalhamos para homens, nós não fazemos a obra. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Nossa, isso é muito forte. É uma eleição, nós somos eleitos por ele para... Não o apóstolo Paulo está dizendo. Isso é muito forte. Para ser santo e irrepreensível. Então, assim, eu vou ficar errando todo dia? Eu vou ficar pecando toda hora? Amanhã eu vou lá na igreja e conserto. É só uma questão de aliviar a consciência. Não, eu quero é Deus, eu quero a presença, eu quero buscar. Amém. Eu quero caminhar e crescer com Ele. Amém. Agora, se você estiver trabalhando para homens, fazendo a obra para homens, você vai se frustrar. Agora, quando você faz para Deus, só que não tem como você fazer para Deus sem a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E as pessoas querem desassociar Deus da igreja. Não tem como. Se ela é a menina dos olhos de Deus. Então você tem que estar na igreja, você tem que ter 30 chefes acima de você, os 30 mandam em você, você obedece os 30 e Deus vai te usar. Amém. Deus vai te usar daquela forma, debaixo de obediência, debaixo da graça. E quando você falou de busca, não, tem que ler a Bíblia, tem que orar muito, tem que fazer isso. Peraí, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, sim. Mas antes de tudo isso, eu tenho que buscar a santidade. Amém. Porque se eu não tiver em sintonia com o Espírito Santo, em Romanos capítulo 8 diz, não entristeçai o Espírito Santo. Nossa, é isso. Quando você anda no pecado, ou na linha de fundo do pecado, o apóstolo César sempre fala isso, na linha de fundo do pecado, o Espírito Santo já distanciou. E se não tem o Espírito Santo, quem que está?
É o inimigo. Se é algo que não agrada o Espírito Santo, o inimigo passa a tomar conta daquela situação. E aí, em vez do inimigo fugir por 7 caminhos, ele vai a ficar trazer o em 7 lugares. Porque chegou ali, não, aqui o ambiente tá bom pra mim, tá habitável. Eu vou ficar aqui porque aqui tem pecado. E as consequências são trágicas. Que pena, que horrível. Então, quando você está em santidade, o inimigo vem contra você, vem. Mas por 7 caminhos a Bíblia diz que ele Amém. Amém. Quando você está o quê? Debaixo da palavra, debaixo da obediência, debaixo do propósito, respeitando o seu cônjuge, respeitando as suas alianças, seus pais. O jovem, ele quer ter uma vida de santidade desonrando os pais. De forma nenhuma. Misericórdia. Primeiro ele tem que ser ensinado a perdoar se os pais feriram. E eu achei interessante que eu fiz um atendimento de uma jovem com 18 anos, quando ela chegou para ser atendida na igreja. Ela veio através de uma tia. E ela tinha sido abusada dentro de casa por 5 anos pelo próprio pai. Então ela estava ali com pensamentos suicidas, já tinha tentado suicídio. Ela estava com desvio de conduta moral, com pensamentos errados na questão sentimental, trilhando um caminho totalmente deturpado. E ali ela foi acolhida. É claro que teve muitas manifestações malignas, mas Deus foi cuidando dela. E o principal ponto, ela conseguiu liberar o perdão para aquele pai. Uau. Ela perdoou o pai que foi o algoz, que foi o abusador. Nossa, só Jesus, que né? Que foi aquele que roubou a infância dela, aquele que destruiu todos os sonhos que ela tinha como menina. E quando ela liberou esse perdão, a vida dela mudou, ela encontrou um rapaz, fizemos o casamento dela. Que bênção. Hoje ela é um referencial na família de mulher de Deus, totalmente transformada, curada, trabalha, crescendo em Deus, casada, feliz, servindo a Deus. Glória a Deus. Então o poder de Deus, ele tira aquele mal, aquela afronta. Amém. Porque ela se sentiu rejeitada, abandonada, abusada. E era caso até de polícia. Sim. Eu falei, olha, se vocês quiserem... Mas a mãe já havia denunciado. Então tem muitas pessoas que sofreram muitas agressões, mas ela quer ficar carregando aquela mágoa, aquela dor. Mas quando você encontra Jesus, a santidade dele entra na sua vida, que é o Espírito Santo. Porque ele é santo. Amém. E ele habitando em você, você se torna santo. Amém. Glória a Deus. E aí você foge do pecado. Aí você foge das oportunidades malignas. Aí você sai das situações erradas. E Deus muda a sua história. E isso é muito fé, né? Porque geralmente eu já acompanhei também pessoas que foram abusadas. E é muito triste, principalmente quando é dentro da casa. E é uma coisa que ela não escolheu. Porque é diferente quando você escolhe ali, igual o seu Deus da cerveja, a pessoa que escolhe lá beber a cerveja. E quem foi abusada, ela tá vivendo algo ali que ela não escolheu. Na verdade, ela é a vítima, mas o guardar a mágoa, o não perdoar também é uma escolha nossa, né? E viver em santidade, a gente vai até falar um pouco dessa questão do perdão. Só entrou num ponto muito chave. Hoje, inclusive, quando eu abri o nosso Instagram TitiCast, uma pessoa falou pra gente trazer, vai ser uma das pautas, e eu acho que eu vou chamar o senhor de novo, sobre essa questão de abuso, porque é muito, a falta de perdão, ela nos impede também de viver em santidade, né? E um dos temas que a gente está abordando dentro da campanha, a gente até brincou que chama detox, é uma palavra que está assim alta, mas esse detox quer dizer a purificação, porque sem santidade, sem a purificação, a gente não tem como ver a Deus, né? Então essa purificação, a gente está falando do corpo, tanto que a gente está numa movimentação bem legal de exercício, alimentação saudável, de descanso, porque a gente às vezes fica ali, né, trabalha, dorme 2, 3 horas, isso não é saudável. A gente está falando da alma, e dentro da alma tem muito essa questão do perdão.
É a questão sentimental. E como e assim, eu sei que é um assunto muito extenso, mas de uma forma que eu sei que vocês têm uma mega bagagem dentro desse tema. Como a pessoa pode conseguir liberar esse perdão, sendo que ela não foi a pessoa que escolheu viver isso, ela foi uma vítima? Um passo a passo, assim, que vocês sempre aconselham quem está vivendo isso. O tempo todo. Ela é vítima de todo aquele sistema, de toda aquela ação. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados, potestades e dominadores. Então nós temos que ter a consciência que é uma ação espiritual usando uma pessoa. Sim. Quem é o pai? É a figura de amor paterna, protetor, que deveria cuidar daquela filha. E aí ele foi o algoz, ele foi o que causou todo o trauma, toda a dor, gerando aquele tipo de situação. Então você tem que olhar para a palavra, porque a palavra diz que se nós não perdoarmos, Sim. nós não seremos perdoados. E a cruz, o sentido principal da cruz foi qual? Perdão. Então aí eu olho para vocês e falo, nossa, vocês são tão jovens, tão bonitas. Você já é casada, você vai casar, não vai? Vai! Ela tá apaixonadíssima, certeza que vai casar. Glória a Deus, tá toda, né? Você falou no começo aí, arrumou o cabelo, tá toda produzida. E ele tava aqui, viu? Ele tava aqui. Já tem um pretendente já. Já tem um pretendente já. Mas e aí, vocês vão ter filhos, aí vocês vão entender o amor. O amor de filho, quando você tem um filho, você fala, eu não entendia nada de amor, agora eu entendo. Porque o amor por um filho é incondicional. Você ama um filho, aí você olha para a pessoa e fala, quem que é a pessoa mais boa que você conhece, Stephanie? Boa, de bondade. Meu marido. O Renato. Te amo, vida. O Renato é a bênção. Beleza, mas aí você tem um filho. Aí eu chego, quando você tiver um filho, como que ele vai chamar? Josué. Você chega assim, o Josué tá com 3 aninhos, né? Aí você fala, não, Stephanie, nós vamos arrancar a unha do... Sangue de Jesus. Vamos arrancar a unha do... Aí vocês vão ver a mulher braba. Nós vamos arrancar a unha do dedinho mindinho do Josué sem anestesia pelo Renato. Ninguém toca no meu filho. Por quê? Embora o Renato é bom. É bom marido, trabalhador. Eu nem tenho filho, já tô imaginando aqui. Já tô com raiva. Vai tocar na unha do seu filho? Você vai deixar? Nem pelo Renato você deixa. Por quê? É a sua proteção, seu amor de mãe. E o Renato da mesma forma. Sim. Ele vai proteger o filho incondicionalmente. Mas espera aí. E Jesus? Apanhou. Foi castigado. É verdade. Coroa de espinhos. Carregou aquela cruz. Foi pregado nela e ele está lá pregado. Qual que foi a oração que Jesus fez pregado ali na cruz, crucificado? Perdoa. Pai, eles não sabem. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Amor incondicional. Peraí. Você não deixou arrancar a unha do Josué nem pelo Renato, que é bom. E olha que o Josué nem existe. Nem existe, é projeto. É projeto. Mas Deus, o amor dele, deixou o filho dele sangrar, derramar, para que houvesse o quê? Perdão. Oh, Jesus. E nós não somos maiores que Jesus. É verdade. Se ele se rendeu, se ele derramou sangue, nós não somos maiores. Quem somos nós para não perdoar alguém? É verdade. Você não pode olhar para a pessoa e falar, não te perdoo. Você precisa perdoar. E não é sentir, é decidir. Eu decido perdoar. É isso, é verdade. Pisou na minha unha, eu perdoo. Fez isso, me deu prejuízo financeiro, eu perdoo. Causou um mal, uma dor emocional, um problema sério, como um abuso sexual, como uma tragédia. Eu lembro de uma irmã que depois de uma palavra do apóstolo César, essa irmã está conosco, hoje ela é uma líder, uma pastora da igreja. Ela chegou para mim chorando copiosamente e falou, essa palavra foi para mim. Eu preciso receber uma oração, eu preciso perdoar uma pessoa. Eu falei, quem que é? Meu pai. O que seu pai fez? Ele tirou meu maior amor quando eu tinha 7 anos. Ele matou a minha mãe na minha frente. Meu Deus. Jesus amado. Ele matou a minha mãe na minha frente. Meu Deus. E o que você fez? Eu falei, eu persegui ele a vida inteira.
Casou com policial. Casei com policial, mandei bater, Meu mandei Deus. judiar, mandei prender. Fiz isso, persegui, mas nada tira essa dor. Olha só. E hoje eu entendi, eu preciso perdoar. Jesus. Meu Deus. E ela perdoou aquele pai que tirou a vida da mãe dela, na frente dela, quando ela tinha 7 anos. Meu Deus. E hoje ela era uma líder na nossa igreja, uma mulher de Deus, que tem um testemunho maravilhoso. Então o perdão, ele tira essa Liberta, dor, né? ele liberta. É E ainda muito tem o forte. detalhe, né? Jesus falou, se você não perdoar, você será trancado, acorrentado e atormentado dia e noite pelos verdugos. Nossa, é muito forte. O verdugo, É ele muito forte, misericórdia. O verdugo, ele é um castigador, ele é um opressor, ele vai trazer dor. Então você vai ficar sentindo aquela dor, doenças psicossomáticas. Uau, as pessoas hoje olha só. estão muito Nossa. adoecidas por causa da falta de perdão e vai gerando de Meu doenças Deus. psicossomáticas. Nossa, e a palavra já tinha Vai mostrado. somatizando e vai vindo para o organismo. Muitas Nossa, pessoas é muito estão sério. morrendo de doenças terríveis por causa da falta de perdão. Misericórdia. Então, perdão pode fazer mais uns 3 episódios. E como perdoar é uma decisão, amar a Deus, a senhora falou isso, né? Decida se render, decida viver, tudo realmente Decida perdoar. é Não é um fácil. posicionamento nosso, viver uma vida de santidade. É. A santidade vem dele, né? A característica de bondade, de mansidão, que aí vai vindo as virtudes do Espírito, né? Vem dele, mas o ponto inicial é uma decisão nossa. E eu tenho certeza que Deus falou com alguém enquanto o Bi estava falando aqui. Se você sente aí, você às vezes não bebe, você lê a Bíblia, você ora, você até tá tendo um grupo discipulado, tem uma vida ativa na igreja, mas sente que ainda não rompe. Busque no Espírito Santo, se às vezes é uma falta de perdão que você precisa liberar sobre alguém. Às vezes é uma falta de perdão que você precisa liberar a você mesma. Alguma coisa que você fez lá atrás, ou alguém que te feriu dentro dessa caminhada, ou até mesmo contra Deus, né? Quantas pessoas às vezes precisam liberar perdão porque acha que Deus foi injusto com alguma coisa, não concordou. Então, analise, eu tenho certeza que Deus tem vida plena para você. E é dentro disso também que eu queria que a gente até encerrasse. Gente, verdade, para mim a gente ficava mais 4 horas aqui conversando, mas o episódio não dá para ser tão longo Não dá, para não. Vamos estender. Pra não delongar pro pessoal, mas ó, coloca aí nos comentários. Hashtag parte 2. Parte 2. Gente, sensacional. Que mesa edificante. Nossa, eu tô sendo alimentada de verdade aqui com vocês, aquilo que vocês transbordam. E eu gostaria que vocês compartilhassem pra gente encerrar os benefícios de viver em santidade. É verdade. Porque parece que é A só gente fala muita parte perder. difícil, Que é né? só perder, mas a gente sabe que tem. E eu vejo vocês dois, que Deus continue fluindo através de vocês. Vocês são referência, bispos. De verdade. Amém. Isso é princípio de Deus, né? Deus fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Aleluia. Quando eu tenho essa vida de santidade, Deus nos agrada. Né? Amém. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Né? A gente não tem dúvida que diante do Senhor Ele vai acrescentar na nossa vida. Sim. As outras coisas. Amém. Quais são as outras coisas? Aquilo que é a nossa necessidade. Amém. E Deus sabe qual é a nossa necessidade. E Ele vai suprir cada uma delas. Amém. Quando nós agradamos alguém que está próximo de nós, a pessoa não faz aquilo que a gente gosta, né? Sim. Então, por que Deus não é? Deus não é diferente. Quando nós agradamos Ele, Ele também nos presenteia, né? E quantos presentes, né, amor? Se nós que somos Nós- maus, né, sabemos Nós- a Boas presença coisas aos do nosso nossos filho, filhos. imagina ele. Nós já ganhamos Nossa. por ter essa vida que agrada a Deus, de santidade, né, de entrega, de busca ao Senhor. Não é a nossa vontade. Não é a vontade da Bispa Wanda, do Bispo Abraão. É a vontade de Deus. Amém. E nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na Amém. nossa vida. E é E nítido, Ele tem viu? acrescentado. Graças a Deus por Glória a isso. É nítido. É uma fome, uma sede de estar na presença dele. Inesgotável, é inesgotável. Então Glória a Deus. ele nos leva a viver sonhos, projetos, bênçãos
Mas o que mais nos agrada, nos alegra, é ver a transformação. Quando você pode ser um exemplo para uma pessoa, para um jovem, quando você pode... eu fiz um encontro com jovens numa época, e nós colocamos 600 jovens na chácara. E a palavra que eu fui ministrar era os segredos de Satanás. Então os jovens ficaram... Porque eu fui falar realmente da forma que Satanás engana os jovens hoje. Aprisiona, né? Como que ele aprisiona e leva eles a andar num caminho totalmente... eu acho que é o tema de outro episódio aí também. E foi tão forte, foi tão impactante esse acampamento com jovens que nós fizemos. Pensa, 600 jovens na chácara. Nós viramos 24 horas expulsando demônio. Meu Deus. Nós viramos 24 horas. Eu, a minha filha Vanessa, o pastor Ricardo César do Atitude e o pastor Mateus lá do Cerrado. Sim. Nós viramos 24 horas expulsando demônio. Por quê? Eram muitos pecados, e eram crianças, meninas de 14, 15, 16 anos, e elas confessavam seus pecados e pediam perdão a Deus, e aqueles demônios não queriam deixar elas ter um encontro com Deus, e virou uma guerra espiritual. Meu Deus. E aquilo ali foi impactante naquela geração, porque eles viram a glória de Deus. Tinha ali um traficante de drogas que se converteu e foi liberto. Glória a Deus. Então foi coisas assim sobrenaturais que Deus fez. Impactou muito aqueles jovens. Por quê? Porque quando você tem a cobertura, a autoridade, a santidade, você tem a busca de Deus, Ele faz. Não é você, é Ele. Amém. Então a música tá certa, é por Ele, para Ele, que eu possa gastar minha vida para Ele. Isso aí é um privilégio, porque assim, nós somos eleitos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, santidade. A nação tem que ser santa para o reino de Deus vir para a terra. É muito forte. E aonde o reino de Deus chega, tem muita presença de Deus aqui, viu? Tem. Eu tô sentindo a glória de Deus aqui, tem irmãos. Amém. Aqui nós começar a falar em língua estranha. Prepara não. Vamos falar 3 tipos de língua estranha agora. Tem mesmo. A graça de Deus está aqui, porque santidade ao Senhor. Amém. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Nós devemos entregar totalmente a Ele. Amém. Então o caminho de santidade nos leva a andar com Ele sempre. E é um caminho de renúncia, né? Ele vai habitar em você. É um caminho de renúncia. Ele vai habitar em você. Se você trilhar um caminho de santidade, Ele vai habitar em você. Nossa, isso é muito precioso. E aí não vai ser você mais, vai ser Ele. Uau. Ele vai fazer. Ele vai realizar. E Cristo em nós, a esperança da glória. É isso aí. É uma honra estar aqui. Que possamos ter mais episódios. Nossa, Uau. meu Deus. E o senhor falou da música É Ele, e eu vejo que vocês têm propriedade. O senhor falou da loja. Sim. Que vocês ganharam. Eu lembro quando eu tava ainda orando, você ia começar. Eu lembro de uma conversa que o senhor teve comigo? Lembra? Que o senhor contou seu testemunho. Eu falei, bispo, eu tô sem Chamado saber de se vir pra ainda igreja. se eu venho trabalhar ou não. E o senhor compartilhou. E aquilo ali fez total diferença na minha decisão. E a Me sua vida edificou mudou? muito. Meu Deus do céu! Eu tô vivendo o que é verdadeiramente prosperidade. A gente acha que prosperidade é ganhar muito dinheiro. Meu Deus do céu! Eu não consigo explicar, sabe? O que a minha casa, a minha família tem vivido. É desafiador, é decisão. Todos os dias a gente tem que decidir, mas viver com Jesus é muito lindo, e perder tudo por amor e com alegria, como essa música fala. Aí eu te falo, o dia de ganhar a loja foi muito bom. Deus falou conosco, que eu liguei para ela e falei, ora aí, que tá acontecendo algo, que Deus começou a falar comigo, e aquela presença, e eu trabalhando. Quando eu cheguei em casa, eu tava dormindo, eu falei, acorda, Deus está fazendo algo, vou virar a noite orando, porque Deus está fazendo. Mas o difícil não foi ganhar a loja, o difícil foi entregar as lojas para responder aos chamados. É você abrir... Que já era lojas, né? E você abrir mão de ser empresário para falar assim, o Senhor está me chamando para a obra dele. Nossa. Você abriu mão de ser funcionária. Mas nós tivemos que abrir mão de ser empresários. Nossa, é bem... para poder estar na obra, como chamado. Foi um chamado. Eu liguei para o apóstolo, Deus falou comigo que eu tenho que ir para a igreja.
Se o senhor me aceitar, eu tô aí. Ele falou, meu filho, eu vou chegar aí e nós conversa. E aí deu certo, estamos... Isso é só Deus, né? Humanamente, que dia que alguém ia querer isso? É muito mais confortável, mas... É muito mais confortável. Você ter o controle de tudo, porque andar com Deus, na dependência dele, é muito louco. Né? É muito doido, assim. Ainda mais quando você tem espírito de liderança. Então, você tá ali sempre no controle de tudo e organiza. Ai, Jesus. E aí, depois, de repente, você já não sabe mais como que vai ser... Mas você sabe, essa palavra Cristo em nós é a esperança da glória. Eu acho que é o que mais falta, né, no mundo tão ansioso, esperança. É verdade. Mas Cristo tem que estar em nós. Ele tem que habitar em nós. É Ele, por Ele, para Ele. São ele todas as coisas. E se a casa estiver vazia, o inimigo volta. Então a casa tem que estar cheia. De quem? Do Espírito de Deus. Amém. O Espírito tem que habitar em nós. Amém. Quando o apóstolo nos desafiou para ir para o sul levar donativos, na hora eu aceitei de imediato, porque a certeza que ele estava conosco, Amém. que ele ia direcionar. Amém. E deu tudo certo. A graça de Deus veio. Tá chegando aí, Curitiba! Foi algo assim sobrenatural. Então o que Deus tem para nós é muito maior. E quando Amém. ele te direciona, você pode entrar. Não tem dúvida, Stephanie. Amém. Quando o Espírito Santo te direciona, te conduz, não tem dúvida. Eu tinha certeza que eu ia entrar dentro daquele hospital e orar com aquela mulher. Porque ele falou para mim que ele ia me levar lá. Eu tinha certeza que a loja era minha porque ele falou. Eu tinha certeza. Então é uma certeza. Quando você olha para uma pessoa que o Espírito Santo move, você vai dar uma palavra para ela, não tem dúvida. Ele falou. Então eu já tive experiências do Senhor no meio do louvor, como se eu saísse do chão. Eu tinha que resolver um problema muito grande, que era um gigante para mim. E aquele problema não saía da minha mente nem do meu coração. E eu vi os pés dele. E eu via as vestes dele. Uau. Eu vi assim, até o meio do corpo. No meio da igreja, no meio do louvor. No louvor, eu vi as vestes dele, mas a voz veio. Meu filho, eu resolvi seu problema. Fica em paz. Na hora que eu caí em si, meu sorriso era daqui a aqui. Ele já foi, porque é certeza. Então, quarta-feira ele falou comigo. Segunda-feira o problema estava resolvido. Glória a Deus. E era um problema sério, era um problema muito adverso. Mas ele foi lá e resolveu. Glória a Deus. Para mostrar que ele é Senhor. E ele tem o controle de todas as coisas. Então olha para aquela câmera ali e deixa uma mensagem pra gente finalizar esse podcast. Você que é jovem de 10 até 80 anos, ainda dá tempo. Amém. Trilha o caminho de santidade ao Senhor. Amém. É isso. Confia nele e o mais ele fará. Ele vai mudar a sua história, ele vai abençoar a sua vida. Nós estamos trilhando esse caminho há alguns anos e vale a pena. Amém. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história e ele tem um chamado para você. Se tá difícil, é porque seu chamado é maior. Você vai crescer, você vai alcançar lugares altos e as ricas bênçãos do Senhor estará sobre a sua vida. Amém. Uau, é isso aí. O Senhor é que sabe que pensamento Ele tem a nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Deus tem um pensamento de paz, de vitória, de bênção para a sua vida. Vem buscar o Senhor, vem entregar a sua vida de todo o seu coração e crer que Deus fará o impossível. Deus tem o melhor para você. Deus te abençoe. Glória a Deus! Servir Jesus é bom demais. Que episódio. Chamada santidade tem a ver com atitude, né? É isso. Tomar atitudes. E falar nisso, gente, a gente quer te convidar. Estamos aí já nos preparativos do Apaixonados. Teremos a presença de vocês lá, né, Bispo? Sim? Com certeza.
Por favor, precisamos de vocês lá. Vai ser sensacional. E o tema desse ano foi o Bispo Fábio que escolheu, porque é o especial 20 anos de apaixonados. Até que ele venha. É muito forte. Vamos viver buscando a santidade até que ele venha. Amém. Gastando a nossa vida por amor a ele até que ele venha. Se você quer fazer parte disso, não importa o lugar do Brasil que você tá, vai ser no feriado de carnaval, dia 1º, 2 e 3 de março, aqui na sede da Igreja Fonte da Vida, que é essa igreja que o bispo contou lá no início, de frente ao campo do Goiás, a nossa sede. Então você pode vir em qualquer lugar do Brasil para fazer parte desse momento que vai ser histórico. Vai. E olha, o TitiCast vai estar também, né? Até que ele venha. Até que ele venha. E olha, nós vamos entregar muito conteúdo. Se você quer fazer parte do que nós vamos gravar lá, do que nós vamos fazer, então só vem, cola com a gente, vai ser uma bênção. Bispo, obrigada. Muito obrigada, gente. Olha, eu já admirava vocês e agora, de verdade, estou saindo aqui ainda com mais admiração, mais sede de buscar o Senhor e com referências como vocês de que estamos no caminho certo, que vale a pena, porque vocês são referência, viu? Glória a Deus. Né, Loli? Muito obrigada Obrigado pela a presença de Que honra vocês. nossa, né? Até que o Senhor venha, Até eu vou clamar. Amém! Verdade! Muito bom, gente! Pelo amor de Deus, curte aí esse episódio, se inscreva e até o próximo. Isso aí, tchau. Deus abençoe.